Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, da Vida Editorial. Essa obra aqui. Considerada um clássico da filosofia política, da história cultural e intelectual e também da economia, esta obra do Hayek tem inspirado e também enfurecido muitos políticos, acadêmicos e o público em geral há pelo menos meio século. Publicado em 1944, O Caminho da Servidão trouxe um alerta contra os perigos do controle estatal sobre os meios de produção. Para o Hayek, a ideia coletivista de concentração do poder nas mãos do governo, com o controle econômico gradual, pode levar não a uma utopia, a um lugar dos sonhos, mas precisamente aos horrores de regimes como o nazismo, o fascismo, o comunismo, o stalinismo. Nas próprias palavras do autor, a promessa de maior liberdade tornou-se uma das armas mais eficazes da propaganda socialista e, por certo, a convicção de que o socialismo traria liberdade é autêntica e sincera. Mas essa convicção apenas intensificaria a tragédia se ficasse demonstrado que aquilo que nos prometiam como o caminho da liberdade era na realidade o caminho da servidão. O Friedrich von Hayek nasceu em Viena, na Áustria, no dia 8 de maio de 1899, numa família de cientistas e professores acadêmicos. É um dos expoentes da escola austríaca de economia e um dos mais importantes pensadores liberais do século XX. Tornou-se conhecido internacionalmente por suas importantes contribuições no campo da economia, que lhe renderam o Prêmio Nobel em 1974 e passou também a ser igualmente respeitado pelas novas visões que trouxe ao pensamento liberal nos campos jurídico, político, filosófico e histórico. O Caminho da Servidão, publicado em 1944, tornou-se um brado de alerta contra os movimentos políticos que se expandiam na Europa continental, ameaçando crescentemente a liberdade e os direitos individuais. Há claros indícios de que nos tornamos, na realidade, mais tolerantes para com determinados abusos e muito mais indiferentes perante as desigualdades em casos individuais depois que voltamos nossa atenção para um sistema inteiramente novo em que o Estado resolverá todas as questões. É bem possível mesmo, como se tem sugerido, que a paixão pela ação coletiva seja um meio pelo qual, coletivamente e sem remorso, passamos a satisfazer o egoísmo que, como indivíduos, tínhamos aprendido, em parte, a reprimir. Não podemos censurar os nossos jovens quando preferem um emprego seguro e assalariado ao risco do livre empreendimento, pois, desde a mais tenra idade, ouviram falar daquele como de uma ocupação superior, mais altruísta e mais desinteressada. A geração de hoje cresceu num mundo em que, na escola e na imprensa, o espírito da livre iniciativa é apresentado como indigno e o lucro como imoral, onde se considera uma exploração dar emprego a 100 pessoas, ao passo que chefiar o mesmo número de funcionários públicos é uma ocupação honrosa. Vamos lá, a obra em si, as páginas 18 e 19. Talvez seja necessária uma palavra para esclarecer, porque eu estou permitindo que este livro reapareça sem absolutamente nenhuma modificação depois de decorridos quase 12 anos. Várias vezes tentei revê-lo e há numerosas passagens que eu gostaria de apresentar explicações mais pormenorizadas, ou de ser mais cauto, ou de fortalecer a argumentação com maior número de ilustrações e provas, mas todas as tentativas de reescrevê-lo só demonstraram que eu nunca poderia redigir novamente um livro tão breve cobrindo um campo tão amplo. E parece-me que, entre os méritos que ele possa ter, o maior é a sua relativa brevidade. Portanto, fui forçado a concluir que, se lhe quiser fazer quaisquer acréscimos, devo elaborar estudos à parte. Comecei a executar essa tarefa escrevendo vários ensaios, alguns dos quais analisam mais minuciosamente certas posições filosóficas e econômicas em que este livro mal toca, no individualismo e ordem econômica. Sobre as origens das ideias aqui criticadas, em especial, e suas relações com alguns dos movimentos intelectuais mais poderosos e marcantes dos nossos tempos, teci comentários em outro também estudo, The Counter-Revolution of Science, a Revolução da Ciência. E em breve espero complementar o sumaríssimo capítulo central deste livro em uma análise mais extensa das relações entre igualdade e justiça. O esboço antecipado do modo pelo qual pretendo tratar esse assunto encontra-se em 4 conferências minhas publicadas pelo Banco Nacional do Egito, o ideal político e a lei e o direito. Há, porém, um tópico sobre o qual o leitor com razão esperaria um comentário meu neste prólogo, comentário esse que, mais do que qualquer outro, pediria um novo livro. Pouco mais de um ano após a primeira edição de O Caminho da Servidão, assumiu o poder na Inglaterra um governo socialista que durou 6 anos.
Eu vou responder, pelo menos brevemente, a pergunta sobre se essa experiência confirmou ou desmentiu minhas apreensões. Em todo caso, ela deu novo alcance à minha argumentação e creio poder acrescentar que revelou a muitos, aos quais raciocínios abstratos nunca teriam convencido, serem reais as dificuldades por mim apontadas. Com efeito, não muito depois da ascensão do governo trabalhista, numerosas questões postas de lado por meus críticos norte-americanos como sendo produto de simples fantasia tornaram-se temas centrais de debates políticos na Inglaterra. Em pouco tempo, até mesmo documentos oficiais estavam analisando com atenção o perigo do totalitarismo criado pela política de planejamento econômico. Nada ilustra melhor a maneira pela qual a lógica inerente à política socialista levou involuntariamente aquele governo a um tipo de coerção que lhe causava desagrado do que a seguinte passagem do Sobrevivência Econômica de 1947, que o primeiro-ministro apresentou ao parlamento em fevereiro daquele ano e os acontecimentos que vieram depois. Há uma diferença essencial entre o planejamento totalitário e o democrático. O primeiro subordina todos os desejos e todas as preferências individuais às exigências do Estado. Com esse objetivo, emprega vários métodos de coerção sobre o indivíduo, privando-o da liberdade de escolha. Tais métodos podem ser necessários mesmo numa democracia, na situação extremamente crítica de uma grande guerra. Por isso, o povo britânico conferiu ao governo, durante a guerra, poderes especiais para intervir no setor trabalhista. Mas, em tempos normais, o povo de um país democrático não transferirá para o governo sua liberdade de escolha. O governo democrático deve, portanto, conduzir o planejamento econômico de modo a preservar ao máximo a liberdade de escolha de cada cidadão. Então é isso aí. Esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.